Bom dia, boa tarde, boa noite, águias concurseiras, como vocês estão? Vim trazer um vídeo aqui para vocês sobre arquivologia para o cargo de apoio administrativo da Secretaria de Educação. É muito provável que, se a banca for cobrar arquivologia, ela vai cobrar esse assunto ou algum princípio. Então, se cair alguma questão de arquivologia, vai ser desse assunto ou vai ser de princípio. A banca tem esse perfil, ela já cobrou várias outras vezes, e é um assunto bem interessante, questões, até as outras bancas mesmo, a maioria cobra muito esse assunto aqui, que ele é bem interessante. Agora, antes da gente continuar, segue a gente no canal, vamos fazer o nosso canal crescer para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Deixa a sua curtida, deixa seu like. Segue a gente lá no Instagram, Águias Concurso, segue a gente professores, professor Lázaro, professor Jefferson e Vanessa. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Compartilha também. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Melhor do que passar em concurso é passar em concurso junto com os amigos. Já pensou tomando posse junto, a alegria de todo mundo? Então vamos lá, vamos prosseguir. É um vídeo curtinho, tá? Mas com muito conteúdo para você. Então não deixa de assistir todo não e deixa aí já o seu like, não esquece. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje, deixa eu diminuir aqui o meu. Pronto. É o ciclo vital, ou também chamado de teoria das três idades, ciclo de vida dos documentos. Então a gente diz que o arquivo, ele tem três idades. É o que se chama teoria das três idades ou ciclo vital dos documentos. E essa teoria das três idades, a gente vai dividir o arquivo em arquivo corrente, intermediário ou permanente. Se você já resolveu questões sobre arquivologia, com certeza você já se deparou com esses termos: arquivo corrente, intermediário e permanente. Então, o que que você precisa saber sobre esse conteúdo? Você precisa saber identificar as fases. Então, a banca vai te colocar lá uma situação ou algum conceito e vai te perguntar se aquilo ali é o quê? Arquivo corrente, intermediário ou permanente, tá? Então, é basicamente isso. Então, já decora aí, teoria das três idades, ou ciclo vital dos documentos, ou teoria das três idades, a gente está falando de arquivo corrente, intermediário ou permanente. E eles têm outros nomes também que a gente vai ver já já. Então, vamos lá. Como que funciona isso aqui? O arquivo corrente, ou também chamado de primeira idade ou primeira fase, é aqueles documentos que eles estão com bastante uso. Então, imagina um órgão público, imagina uma empresa que mexe, tem ali vários documentos, contratos, folha de pagamento. Então, uma empresa, um órgão público mexe com uma grande quantidade de documentos. Aqueles documentos que são objeto de consulta frequente, que a empresa precisa muito deles, que toda hora está necessitando daquele documento, a gente chama ele de arquivo corrente, porque ele está ali corrente, tá? Então, ele tem que ficar onde? Ele tem que ficar no lugar de fácil acesso. O produtor dele, aquele órgão público, então imagina ali a folha de pagamento do mês lá no setor de RH de uma empresa. Ela precisa a todo momento, até fechar ali aquela folha de pagamento, vai consultar a todo momento, tem que ficar onde? Perto de quem está utilizando, perto do produtor, então tem que ser de fácil acesso, certo? Esse documento do arquivo corrente, ele pode ser transferido para o arquivo intermediário ou recolhido para o arquivo permanente. Deixa eu deixar claro outra coisinha aqui para vocês. A gente fala de três idades, corrente, intermediário e permanente, mas eu não quero que vocês compreendam que elas são assim, ó. Vai para uma, depois vai para outra. Não, isso não acontece, não obrigatoriamente. Então, pode acontecer de um arquivo começar aqui na fase corrente, que é a única certeza que a gente tem é que ele é da fase corrente, porque quando um documento nasce, ele é da fase corrente. Mas pode acontecer dele já morrer aqui na fase corrente. Daqui da fase corrente, ele já vai ser eliminado. Mas pode acontecer dele ser enviado para o intermediário e pode acontecer dele ser enviado diretamente para o permanente. Então, aqui a gente não está falando de uma ordem, tá? Então, o arquivo corrente, ele pode muito bem já ser eliminado e nunca ir para o intermediário nem para o permanente, e pode acontecer dele ir direto para o permanente sem nem passar pelo intermediário. Então não é uma ordem, certo? E aí, esses dois terminhos aqui, eles são extremamente importantes: transferido e recolhido, transferência e recolhimento. Quando que acontece a transferência? A transferência ocorre quando um documento está no corrente e ele vai para um intermediário. E o recolhimento é quando ele está em qualquer fase, ou corrente ou intermediário, e vai para o permanente. E esses termos são importantes e eles caem em prova, tá? Transferência, corrente para o intermediário; recolhimento, qualquer fase, corrente ou intermediário, vai pro permanente, certo?
Então, eu vou dizer assim: o documento foi recolhido para a fase permanente. O documento foi transferido para a fase intermediária, certo? Olha só essa questãozinha aqui da FGV. Foram enviados documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário, do arquivo intermediário para o arquivo permanente e do arquivo corrente para o permanente. Então, ele está perguntando aqui de que se trata, quais são os termos. Essas operações são denominadas respectivamente o quê? Arquivo corrente para o intermediário. Isso aqui é uma transferência. Arquivo intermediário para o arquivo permanente. Isso aqui é um recolhimento. Arquivo corrente para o permanente, recolhimento. Então, o que vai definir que é o recolhimento vai ser o permanente. Então, mandou para o permanente, recolhimento. Então, ficou transferência, recolhimento e recolhimento, letra A, o gabarito dessa questão. Certo? Então, aqui, ó, o DBTA, que é o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, ele define o arquivo corrente como conjunto de documentos em tramitação ou não. Isso aqui é importante, ó. São objeto de consulta frequente, mas não necessariamente ele está em tramitação. Ele está passando de um lugar para o outro. Ele pode ser objeto de consulta frequente ali dentro de um determinado setor. Então, não precisa estar em tramitação para ser corrente, tá? O que vai definir que um arquivo, que um documento é da fase corrente? A frequência de uso. Ele é muito utilizado, ele é consultado frequentemente. E pelo seu valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração, tá? Então, conceito aqui, só para a gente fechar. Então, falou lá, a questão vai mencionar isso. É consultado frequentemente, é objeto de consulta frequente, tem valor primário, arquivo corrente. O arquivo intermediário, por sua vez, segunda idade ou segunda fase, pode aparecer qualquer um desses nomes, tá? Intermediário, segunda idade, segunda fase, ele já não é mais de uso frequente. Já não tem aquela necessidade de consultar esse documento como era lá na fase corrente. Então, ele fica ali chamado, ó, no limbo, pré-arquivo, purgatório. Por quê? Porque é um documento que está aguardando. Ele ainda pode ser consultado, de vez em quando ainda estão precisando dele, mas ele está ali numa fase de aguardar. Aguardar o quê? Se vão precisar dele, se ele vai ser eliminado ou se ele vai ser recolhido, tá? Então ele está aguardando. Ele não é mais de uso frequente. Não precisa ser próximo do setor de trabalho, porque ele já não é mais utilizado de forma tão frequente. E um detalhe super importante, ainda possui valor primário. Então, cuidado com uma coisinha aqui, que isso aqui pode pegar em prova. Nós temos 3 idades documentais, 3 idades. Quais são? Corrente, intermediário e permanente. As fases são 3 fases, 3 idades. Porém, nós temos os valores. Os valores dos documentos só são 2 valores: valor primário e valor secundário. Corrente e intermediário são de valor primário e permanente de valor secundário, tá? Então, 3 idades, mas somente 3 valores, 2 valores: corrente, intermediário, primário, permanente, secundário. E quem é que pode consultar esses documentos? Lá no corrente, somente a unidade produtora, somente quem produziu esse documento que pode consultar. Aqui, quando ele está no intermediário, a consulta ainda é restrita ao produtor, mas ele pode autorizar outras pessoas a acessarem também. O arquivo permanente, terceira idade ou terceira fase, vai ser a última fase aqui do ciclo documental. Eles são oriundos, né, do arquivo corrente ou do intermediário e são documentos que elas ultrapassam aquele valor administrativo. Ele deixa de ser importante só para a empresa, somente para o órgão, e ele passa a ter um valor histórico, um valor informativo que importa para toda a sociedade, tá? Então, esse documento permanente, ele é um documento extremamente importante e que presta atenção nisso, jamais poderá ser eliminado. Então, um documento, uma vez que ele foi recolhido para o arquivo permanente, para a terceira idade, ele jamais será eliminado, porque ele tem importância histórica, ele não tem mais importância administrativa. Ele vai ser conservado, preservado definitivamente, tá? Então, cuidado com isso, jamais será eliminado. Nessa fase, ó, o arquivo interessa mais a outras pessoas do que aos próprios produtores.
Por isso que o seu valor é secundário. Ele não tem aquele valor primário, que é só administrativo. Não, agora ele tem um valor histórico que ultrapassa essa barreira administrativa. E os arquivos permanentes são localizados onde? Eles são localizados em locais acessíveis que o público possa ter acesso àqueles documentos. Qual é o conceito lá do DBTA? Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo, jamais serão eliminados em função de seu valor, também chamado de arquivo histórico. É outro nome que pode aparecer aí para o seu arquivo permanente, arquivo histórico. E aqui eu tenho um quadrinho que a gente coloca assim tudo que é importante sobre essas 3 fases, tá? Então, qual é a fase? O arquivo corrente é da primeira fase, o primeiro ciclo, intermediário, segunda idade, segundo ciclo, segunda fase, terceira fase é o permanente. Então, aqui os nomes, né? A frequência de uso desses arquivos, muito frequente, o corrente. O intermediário vai ser menos frequente e o permanente ele vai ser pouco frequente. Então, não usam muito, não. Mas esse aqui lembra da importância dele, que é histórico. Local de guarda, onde que eu vou guardar o arquivo corrente? Próximo ao usuário. O intermediário vai ficar um pouco mais distante e o arquivo permanente, ele vai ficar em fácil acesso ao público, não ao usuário, não ao produtor, tá? Relevância desses documentos. O corrente é essencial para a administração, então ele tem uma consulta frequente, ele é utilizado frequentemente, então ele é essencial. O intermediário ele é importante, já não é tão consultado frequentemente, está ali aguardando, né, se vai ser recolhido para o permanente ou se ele vai ser eliminado. E o arquivo permanente ele é importante para a sociedade. Como eu já falei dos valores, o arquivo permanente tem valor primário, o intermediário também tem valor primário e o permanente é o único que tem valor secundário. Quais são os fins a que se destinam? O arquivo corrente ele tem finalidade administrativa, ali para a própria empresa, para o próprio órgão. O intermediário também. E o permanente ele vai ter fins científicos, sociais, culturais, diferentes do fim que foi produzido. Belezinha? E aqui tem outros nomes que depois vocês dão um print aí, guarda esse quadrinho que ele é extremamente importante. Vamos lá resolver uma questãozinha. Os conjuntos de documentos de valor histórico, olha aí, ó. Quando você conhece o conceito dos 3, não tem erro. Valor histórico, a gente já sabe do que vai falar, né? Probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados, são denominados de... Qual é esse arquivo, gente? Valor histórico, probatório, tem que ser definitivamente preservado. É o nosso arquivo permanente. Referente às origens e conceitos fundamentais de arquivologia, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Os arquivos podem ser classificados segundo o seu estágio de evolução e extensão de atuação. Essa questão aqui nem estava nesse conceito aqui, ela acabou entrando errado, mas já que está aqui, né, vamos fazer. Não diz muito respeito à teoria das 3 idades, não. Os arquivos podem ser classificados segundo o seu estágio de evolução e extensão de atuação. Tá certo, tá? Isso aqui tá certo. Nas minhas aulas, a gente explica a classificação dos arquivos, aí tem a classificação segundo o estágio de evolução, tem a classificação segundo a extensão de atuação, então o arquivo ele tem várias classificações. Correto. B. Os arquivos distinguem-se das bibliotecas pelo caráter orgânico e exclusivo de acumulação de seu acervo. Certo? Isso aqui é outra questão que cai bastante em prova, tá? A diferença de arquivo para biblioteca. Para ser considerado arquivo, eu tenho que ter esse caráter orgânico. Um arquivo ele cresce naturalmente de acordo com o passar dos dias, com decorrência das atividades de um determinado local, família, pessoa. Então, tem toda uma conceituação de arquivo, tá? Minha primeira aula de arquivologia é justamente isso, explicar todos os conceitos de arquivo, o que pode ser considerado um arquivo ou não, mas ele tem esse caráter orgânico, ele cresce naturalmente. A biblioteca não. A biblioteca, se eu quiser montar ali um dia, eu compro lá 500 livros, coloco numa sala e tenho a minha biblioteca. Um arquivo é impossível fazer isso. Não tem como você criar um arquivo do nada. Criei aqui um arquivo hoje. Não existe, tá? Então tá correto. Os materiais de arquivos visam, em primeiro lugar, os fins culturais, diferente das bibliotecas, que visam o lazer. Os materiais de arquivo, um arquivo, ele visa, em primeiro lugar, a parte administrativa. Para que um arquivo ele nasce dentro de uma organização privada ou pública, não a família, mas ele cresce ali com finalidade administrativa, com a finalidade legal, finalidade fiscal. Ele não nasce com a finalidade cultural.
ele pode adquirir uma finalidade cultural, que vai ser o seu valor secundário, caso aconteça, mas ele não nasce, ele não visa em primeiro lugar isso. Não é à toa que o arquivo permanente, que já ali é o último ciclo, né, da fase documental, ele é o único que tem esse valor cultural, que é um valor secundário, o valor ó, secundário. O valor primário, que é o ocorrente, o intermediário, ele é o que? É um valor administrativo e não cultural. Então, essa daqui é a nossa incorreta. O arquivo sempre vai visar, em primeiro lugar, a parte administrativa. E letra D, as definições antigas demonstravam o aspecto legal dos arquivos, como depósitos de documentos e papéis de qualquer espécie. Antigamente, bem antigamente, né? A gente estuda também um pouquinho da história do arquivo. Um arquivo era apenas uma sala lotada de documentos. Não tinha essa questão orgânica, não tinha documentação organizada, não tinha classificação, não tinha nada. Era tudo misturado. Um depósito de documento eu já chamava de arquivo. Então a letra D também está correta. Então, é isso, as 3 fases, tá? Tem muito mais conteúdo de administrativo, mas eu aposto muito num conteúdo desse de arquivologia que vai cair na sua prova. Muito interessante, teoria das 3 idades. Muito provável que se a banca for cobrar arquivologia, vai ser isso ou vai ser um dos princípios. E se você quer estudar muito mais todo o conteúdo do cargo de apoio administrativo, parte específica comigo, vai lá, no nosso Instagram, Águias Concursos, verifica lá o que fica melhor para você, um curso presencial ou um curso online. A gente tem todas essas aulas gravadas online, tá? Específico para o seu cargo. Não são aulas regravadas, são aulas que foram específicas para esse concurso, com desconto, e aproveita que tem tempo ainda para estudar, ainda dá para você ser aprovado nesse certame. Não esquece de seguir, aprovar, compartilhar, e você vai ser aprovado junto com a gente. Tá? Tchau, tchau. Estou à disposição. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram.